Meus amigos, bom dia. Hoje é sábado, estamos começando um novo final de semana e este vídeo tem como objetivo muito mais o agradecimento do que necessariamente mais uma daquelas regras interessantíssimas que nós temos na nossa língua. Por que o agradecimento? Eu comecei a postar vídeos há alguns dias e eu fiquei extremamente satisfeito pelo carinho dos meus alunos, pelo carinho de amigos professores, pelo carinho de alguns amigos que são advogados, engenheiros, médicos, ou seja, servidores públicos, ou seja, de outras áreas que não a área de ensino e que gostaram, ficaram satisfeitos e acharam muito interessante essa ideia de passar algumas regras, tudo muito curtinho, porque ninguém tem muito tempo também para assistir a vídeos enormes, de meia hora, de 40 minutos, de 50 minutos. Então esses vídeos de 1 minuto caíram como uma luva para esse projeto. Mas hoje eu gostaria de discutir, de conversar com você sobre outros assuntos. Eu estou em minha casa, eu tenho um pequeno escritório que é uma biblioteca também dentro de casa e neste espaço eu gravo algumas coisas. Eu sei que elas não são completamente profissionais, porque eu não estou em um estúdio de gravação. Mas a gente não pode, nesta vida, esperar que tudo esteja completamente perfeito para que você faça alguma coisa. Você tem que começar como é possível começar. No meu caso, eu estou começando em casa. Eu estou começando num ambiente que não é profissional, propriamente dito. Não é um estúdio. Mas o que eu tenho para dizer poderia ser dito aqui como também em um estúdio. A diferença seria a iluminação, a ambientação toda para que isso seja conversado com você. Mas qual o objetivo deste vídeo de hoje? Eu converso com muitas pessoas todos os dias. Na condição de professor, de empresário, de amigo. Eu tenho muitos amigos com quem eu converso ao telefone. Tem alguns advogados com quem eu troco muitas ideias, até para eu me manter também bastante informado sobre uma série de coisas. E chegou um momento, meus amigos, que não dá para nós ficarmos escondendo ou jogando a poeira ou a sujeira para debaixo do tapete. A gente precisa conversar. A gente tem uma sociedade linda, maravilhosa, uma sociedade composta por homens e mulheres lutadores. Os nossos pais fizeram o que foi possível fazer para construir este país. Este país não foi construído apenas pelos empresários que são ricos hoje. Este país não foi construído pelos políticos. Este país não foi construído apenas pelos religiosos. Todos eles tiveram a sua participação e foi extremamente importante. Mas este país, antes de qualquer coisa, ele foi construído por mim, por você, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos nossos avós, pelos nossos bisavós. Ele foi construído por todos, então não dá para dizer que alguém é responsável pelo que está acontecendo. O que está acontecendo no nosso país é responsabilidade minha, como também a sua. Se você está me ouvindo do outro lado da tela e você tem 15 anos, tenha na sua mente, você também é responsável pelo que está acontecendo. Agora, se você tem 70 anos, você também é responsável pelo que está acontecendo. Hoje, nós estamos batendo o recorde, se já não é que batemos, o recorde de 14 milhões de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, os nossos bancos nunca bateram tanto recorde de ganhos financeiros. Então, tem alguma coisa que precisamos conversar com muita clareza. O nosso país não é pobre, o nosso país não está sucateado, como muitos dizem. O nosso país está simplesmente passando por uma transformação. E essa transformação, ela é importante de ser analisada. Você não pode simplesmente dizer o Brasil é um país corrupto, porque isso não é verdade. O Brasil é um país de ladrões, porque isso não é verdade. Ah, foi a forma como o Brasil foi colonizada que trouxe toda essa sorte de mazelas para nós, porque isso também não é verdade. Todos os países colonizados do mundo tiveram a sua parte ruim na colonização, como também tiveram a sua parte boa. Nós temos a nossa parte ruim, é óbvio, mas isso não significa que nós não possamos mudar essa história. O Brasil cresceu muito, nós estamos entre as 10 potências do mundo, potências econômicas,
Mas também temos 14 milhões de desempregados, ou quase 14. Nós temos uma rede bancária que é considerada uma das mais avançadas do mundo. Perceberam? Então nós temos uma estrutura jurídica, nós temos uma estrutura no legislativo que, mesmo com tantas pessoas fazendo o contrário daquilo que se espera de um político, nós ainda estamos com a estrutura se mantendo precariamente, mas ela está se limpando. Nós temos uma imprensa livre, não no todo, mas ela é livre. O que nós temos que fazer hoje é continuar acreditando que a justiça no nosso país vai continuar fazendo o seu trabalho, que é para isso que eles estão lá, para continuar fazendo o seu trabalho, e que se algum dia nós errarmos, nós também seremos julgados como qualquer um, independentemente de sermos políticos ou empresários. Se errarmos, também vamos pagar, e teremos de pagar, porque isso é um processo natural. Perceberam? Nós temos é que lutar para que a imprensa do nosso país seja cada vez mais livre, de preferência 100% livre. Aí nós construiremos uma sociedade diferente. Nós não temos que pregar a ideia de que lutando contra os ricos, contra os empresários, que nós vamos construir um país diferente. Nós temos é que querer mais empresários ricos, mais empresários gerando empregos, mais empresários criando postos de trabalho. Nós temos é que lutar para que o pai de família tenha dinheiro para sustentar com dignidade a sua família, e não lutarmos para que o empresário perca o dinheiro que ganhou. Não é assim que vamos construir. Nós temos é que lutar para que os nossos políticos sejam cada vez mais honestos, para que os nossos políticos, ao chegarem ao poder, eles digam abertamente: eu não quero carro oficial, eu não quero passagem de avião paga, eu não quero apartamento pago, eu quero simplesmente o salário, e que eu pague o meu aluguel, e que eu tenha o meu carro, e que eu também dirija o meu carro como qualquer cidadão. Nós temos é que querer isso, e não querer acabar com a política do país. Nós temos que ter um país cada vez mais democrático, porque um país democrático é muito interessante. Um país capitalista, mas desde que não seja um capitalismo perverso, um país capitalista em que a taxa de juros seja baixa, um país capitalista em que os bancos não mantenham o dinheiro preso lá dentro para que eles continuem ganhando cada vez mais, mas um país em que a taxa de juros seja tão baixa, em que os bancos emprestem o seu dinheiro para as pessoas que de fato precisam, e que o capital gire em torno da sociedade. É para isso que nós temos que lutar. Nós não temos que lutar para que o transporte coletivo acabe e eu compre um carro. Não, nós temos que lutar para que eu compre um carro, mas também possa usar o transporte coletivo. Qual é o problema? Desde que o metrô seja bom, seja limpo, seja rápido, desde que o ônibus coletivo seja bom, seja limpo, seja preciso no horário, qual é o problema de entrar de terno e gravata ou uma mulher entrar de taillé em um ônibus? Qual é o problema? Mesmo que ela tenha estacionado na sua casa um carrão de luxo, não há problema nenhum. Perceberam? Nós não temos que dizer que quem mora nos grandes centros tem um padrão de vida maior. Nós temos é que lutar para que tudo que tenha no grande centro, teatros, cinemas, shoppings, tenha também em todas as outras cidades que estão ao redor dos grandes centros. Hoje o Distrito Federal tem cidades belíssimas, maravilhosas, e que eu teria o maior orgulho de morar em qualquer uma delas. Sabe? A única diferença é que algumas cidades ainda não estão estruturadas. Você pega o estruturar uma cidade belíssima com pessoas trabalhadoras, pessoas que, se porventura aquela cidade fosse completamente estruturada, saneada, com transporte coletivo, segurança, escolas, supermercados, shoppings, se tudo que tem nos grandes centros estivesse lá, ninguém que mora lá quereria sair. Então nós temos hoje uma forma de pensar diferenciada no nosso país. Nós queremos expulsar as pessoas dos grandes centros. Não, nós temos que investir nas outras cidades e não expulsá-las de onde elas moram. Portanto, meus amigos, esta mensagem é para discutirmos questões importantes e evoluirmos como cidadãos. Se você ouvir este vídeo, se você tiver paciência de ouvi-lo por 10 minutos, eu gostaria que você dissesse para mim se você está de acordo com essas ideias, se você não está, e me ajude a pensar, me ajude a discutir, porque eu sou brasileiro, como você também do outro lado da tela é. E nós temos que construir um país diferente. Bom dia, muito obrigado.